Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Como eu sempre digo, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aí na temporada, mais uma vez, do Santuário. E essa temática se repete porque nós temos muito que aprender. E cada vez que a gente para estudar um pouquinho mais a Bíblia, aumenta o nosso aprendizado e a gente se sente mais perto de Deus estudando o seu livro sagrado. Você já percebeu que eu continuo aqui no santuário, né? Aqui no nosso cenário cenográfico, um santuário cenográfico, nos estúdios da Novo Tempo, mas não estão aqui comigo os 10 convidados que a gente sempre traz. E por que não trouxemos dessa vez? Porque agora nós convidamos muito mais amigos para via Zoom estarem com a gente aqui. E aqui estão nossos convidados de hoje e eu quero apresentá-los rapidamente para que você os conheça. Eduardo Branco, de Itapecerica da Serra, aqui em São Paulo. Eu tenho aqui a Isilda dos Santos, que está lá na Inglaterra, mas ela vai participar com a gente desde a Inglaterra, né? Participação internacional aqui no nosso programa. Seja bem-vinda, Isilda. A Adna Souza, de Itaquera, na Bahia. Seja bem-vinda, Adna. Eu tenho o Nesseil de Souza, lá do Acre, e ele também nos acompanha aqui. Seja bem-vindo, Nesseilde. Vanessa Souza, que está aqui em São Paulo, capital. Cadê Vanessa? Está aí na tela, dá um tchauzinho. Sandra Luzia, lá de Goiânia, Goiás. Bem-vinda, Sandra, ao nosso estudo. Rafael da Silva, de Itapetininga, São Paulo. Rafael, legal ter você com a gente. Sandro Hélio, lá de Belém do Pará. Ê, terra da castanha, terra do açaí, terra boa, viu, rapaz? Essa cidade de Belém é uma cidade muito querida. Um abraço a todos os nossos amigos paraenses. João Guilherme, lá do Ceará, e a Ana, sua esposa. O casal tá juntinho aí para participar com a gente. Um abraço, Fortaleza, viu? Nossos queridos amigos aí de Fortaleza. Um abraço também para Angeline, lá de João Pessoa, na Paraíba, conectada com a gente. Nilva Sena, de Goiás. Cadê a Nilva? Um abraço, Nilva, para você também. A Christian Mark, lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Um abraço aos Canela Verdes aí de Vila Velha, aos capixabas de todo o estado. Reginaldo Araújo, de Presidente Prudente, aqui em São Paulo. Um abraço, Reginaldo, seja bem-vindo também ao nosso time aí. Anderson Lourenço, São Paulo, capital. Anderson, seja bem-vindo. Temos também aqui a Maria Roberta, não é isso? Márcia Roberta. Márcia Roberta, aqui de São Paulo, seja bem-vinda, Márcia. E o Paulo César Pires. Esse não está com a gente ainda, né? Paulo César já chegou, esse ainda não. Ok, aí está o nosso time que vai estar com a gente. Também tem o Wesley Brito, que também está nos ouvindo e aí conectado com a gente. E é claro, quem não podia faltar, você que sempre nos acompanha aqui pelo Bíblia Fácil. Então hoje esse será o nosso grupo que vai poder fazer as perguntas e certamente você em casa vai poder nos acompanhar em todos esses momentos. Quero aproveitar e pedir para você que está aí na internet curtir a página do programa facebook.com/bibliafácilnt. Pegou aí? facebook.com/bibliafácilnt. Entra lá, se torna fã da nossa página, vai ser muito legal. Você vai receber conteúdos, vai ficar por dentro de tudo e aí o convite está feito para você, tá bem? Você também que está navegando aí pelo YouTube, também curta o nosso canal youtube.com/bibliafácil. Nosso canal no YouTube tem muitas coisas legais para você, além do programa Bíblia Fácil, nós vamos postar também conteúdos exclusivos lá, tá bem? E antes de começarmos o estudo de hoje, eu quero aproveitar e oferecer aqui o presente que a Novo Tempo tem para você, tá? Aqui é um lindo DVD, Santuário, o Caminho de Deus. DVD Santuário, o Caminho de Deus é um presente da Novo Tempo para você. Se você quiser este DVD, você pode entrar agora no nosso site, biblia.com.br. Pegou aí? biblia.com.br. Nesse site, você faz o seu cadastro e a gente manda para a sua casa. Se você preferir, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp agora. Não vai aparecer aqui na tela, né?
O WhatsApp vai aparecer aqui na tela para você. Você veja o número aí na sua tela e mande uma mensagem para esse WhatsApp. Agora, se você preferir ligar para nós, o nosso telefone em horário comercial é 12 21 27 3121. Estou confundindo os telefones aqui hoje. É 12 21 27 3121. Liga em horário comercial, tá bem? Você está pronto aí para começar o estudo? Eu vou pegar a minha Bíblia aqui e a gente já vai então orar para começar o nosso estudo de hoje. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler mais uma vez o livro do Pai Celestial e o tema que hoje vamos estudar, o ministério de Cristo no lugar santo. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor? Pai de amor, muito obrigado por estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos ajude a compreendermos a Tua vontade para a nossa vida e que nós possamos entender um pouquinho mais hoje dessa doutrina maravilhosa do santuário. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então para o ministério de Cristo no lugar santo. Na semana passada eu apresentei para vocês aqui este salmo de Asaf, o Salmo 77. E no versículo 13 ele escreveu: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Nós podemos, de uma forma metafórica, dizer que Cristo caminharia pelo santuário, cumprindo cada um das suas funções. Começamos estudando semana passada, estão lembrados? De que na semana passada nós estudamos um pouquinho aqui a respeito da encarnação de Jesus? João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E eu disse para vocês semana passada que essa palavra habitou pode ser traduzida como tabernaculou. Ou seja, o Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Assim, Cristo veio morar, se encarnou, se fez um de nós. Mas em algum momento, ele começaria a sua caminhada pelo santuário. Ele sairia do acampamento, onde armou sua tenda, e ele começaria a caminhar pelo santuário. E no pátio do santuário, nós tínhamos dois móveis, o altar de sacrifícios e a bacia com água. E nós vimos semana passada que Jesus, ao entrar no pátio, é como se ele tivesse, figuradamente, se dirigido à pia com água para então passar pelo rito do batismo. E após Cristo ser batizado no Rio Jordão, ele então começa o seu ministério terrestre, que de acordo com a profecia de Daniel 9, 24 a 27, durou exatamente 3 anos e meio, até que ele foi levado ao altar de sacrifícios, ao Calvário. E esta caminhada do batismo até o Calvário durou exatamente 3 anos e meio. Agora, se o caminho do Senhor está no santuário, em algum momento nós esperaríamos que Jesus deixasse o pátio e entrasse no santo, no primeiro compartimento. E depois, na semana que vem, nós vamos estudar que Cristo deixa o santo e entra no santíssimo. Ele está caminhando pelo santuário, como disse Asaf no salmo que eu acabei de ler. Assim nós entendemos que o santuário é um caminho que Deus percorre. E hoje nós vamos entender, junto com os convidados que estão aqui via Zoom, cada um nas suas casas, participando com a gente, nós vamos entender o que significa o ministério de Cristo no lugar santo. Você deve se lembrar que semana passada eu falei que Jesus foi crucificado no ano 31, ele tinha 33 anos de idade. Mas em algum momento da história, ele deveria entrar no santo, e aqui ele teria um ministério sacerdotal. Por quê? Porque no santo entrava o sacerdote. Antes de prosseguir com o estudo, eu queria falar para vocês sobre as correspondências estruturais e funcionais que existem entre o templo celestial e o santuário templo terrestre. O santuário que Moisés construiu no deserto
e depois o templo que Salomão construiu em Jerusalém, eles têm uma correspondência estrutural com o santuário celestial. O que significa isso? Eles seguiram o modelo do santuário celestial. Há também uma correspondência funcional. As funções que aconteciam no santuário terrestre, elas também aconteceriam no santuário celestial em algum momento. Isso se cumpriria no ministério de Cristo. É o que nós vamos começar a ver hoje. Por isso que é importante nós compreendermos esse tema do santuário. E nós vamos entender de que esse santuário terrestre tinha 2 compartimentos, e o livro de Hebreus diz assim: com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior estavam o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama lugar santo. Hebreus 9:2, e no verso 3 e 4 é dito assim: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Eu entendo que nesse santuário celestial há também 2 compartimentos. E nesses compartimentos, Cristo atuaria em 2 momentos da história, como sacerdote e como sumo sacerdote. Quando é que Jesus entra no santo e começa a ministrar como sacerdote? Quando é que Cristo vai ter acesso? Bom, no ministério diário do sacerdote, acontecia a oferta de 2 cordeiros sobre o altar, era chamado de sacrifício contínuo, porque todos os dias, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 360 dias por ano, o cordeiro morria de manhã e à tarde. Era a missão do sacerdote, esse sacrifício. Ele cuidava da manutenção das lâmpadas do candelabro dentro do santuário. Ele apresentava ofertas de incenso. Ele trocava os pães da proposição a cada sábado. Ele fazia oferta de sacrifícios individuais que os pecadores traziam. Esta era a obra do sacerdote. Agora, se o sacerdote, se os serviços, se as festas, se tudo no santuário apontava para Cristo, quando é que Jesus viria cumprir esse papel sacerdotal? É o que vamos responder agora. Mas antes de respondermos, nós temos uma pergunta dos nossos convidados que está aqui via Zoom com a gente. Vamos agora ouvir Nesseilde. Nesseilde, tudo bem? Qual é a sua pergunta, meu amigo? Tudo ótimo, pastor. Escute, pastor, aqui assim, eu entendo que Cristo exerceu todo o ministério dele no santuário terrestre, né? Assim, mas assim, a minha impressão era que, assim, embora existam as profecias que Jesus Cristo ia ser sacrificado na cruz, ia passar pelo Calvário que passou, né? Principalmente quando nós lemos em Elias. Agora, existe algumas passagens, o próprio Jesus Cristo fala que ele diz assim que ele veio para os seus, mas os seus não lhe receberam, não lhe reconheceram. A pergunta é, mesmo considerando as profecias que Jesus Cristo ia passar o Calvário que passou, se os seus naquela época, na época de Jesus, tivessem reconhecido ele, a lógica seria Jesus Cristo ser sacrificado no templo, ali onde sacrificava o cordeiro? Boa pergunta, Nesseilde. Se eles houvessem recebido a Cristo como Salvador, eles teriam se salvado, porque todo aquele que o aceita como Salvador é salvo. Agora, Cristo não seria sacrificado no templo, não era esta a profecia, né? Os sacrifícios do templo apontavam para a morte de Jesus. Agora, ainda que toda a nação de Israel aceitasse a Cristo como Salvador, ele precisaria morrer, porque diz Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, de uma forma ou de outra, Cristo morreria para pagar o preço dos nossos pecados. Temos uma outra pergunta. Agora é o casal, né? Guilherme e Ana.
Estão lá em Fortaleza, no Ceará. E aí, qual é a pergunta para nós? Olá, pastor. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar participando. E a pergunta é assim, devido o véu se rasgou, né, quando Jesus morreu para a gente, tudo. De que forma que a gente tem acesso aos Santos dos Santos, fazendo um comparativo também com o que está acontecendo lá no céu? Legal, obrigado por sua pergunta, viu? Olha, a alusão que o Guilherme está falando ali é que quando Cristo morre, diz o Evangelho, né, Mateus capítulo 27 vai falar sobre isso, no exato momento da morte de Cristo, quando ele diz está consumado, o véu do templo, que separava o ambiente santo do santíssimo, rasgou-se de alto a baixo, diz Mateus. O que isso significa? Que este cerimonial, este ambiente onde Deus manifestava a sua presença, aonde os pecadores vinham para confessar os seus pecados, agora havia se cumprido, porque o tipo havia encontrado o antítipo. Quando Cristo morre na cruz, nós temos o cumprimento das profecias messiânicas. E uma vez que Cristo agora morreu na cruz, animais não mais precisam ser sacrificados. E a partir desse momento, nós agora temos acesso ao santuário celestial. Agora, amigos aí de Fortaleza, por que nós temos acesso ao santuário celestial? Porque Jesus morreu, mas ele não ficou na sepultura. Ele ressuscitou até o terceiro dia e foi para os céus. É o que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, a resposta para vocês, ela continua daqui a pouco. Mas antes, eu tenho aqui agora uma outra pergunta. É o Anderson. Vamos lá, Anderson. Pois não, amigo? Pastor, Cristo, quando esteve na terra, ele não entrou no santo, correto? E a próxima pergunta é, se ele não entrou no santo, é porque ele não podia por causa da lei ou porque ele já entendia que ele não era um momento específico para ele entrar ainda no lugar santo, para poder interceder por nós? Obrigado, Anderson, pela sua pergunta. Você está correto. Jesus não entrou no lugar santo. Ele não entrou lá dentro do templo. Ele esteve apenas no pátio do templo. E dali ele purificou o templo por 2 ocasiões. Por que Jesus não entrou lá? Bom, pelo menos por 2 motivos. Primeiro, porque não era permitido para ele, porque ele não era sacerdote. Jesus se encarnou, era o filho do carpinteiro, ele era Jesus de Nazaré, ele não era um sacerdote da linhagem dos que ali estavam, e nem era propósito de Jesus entrar lá dentro daquele templo, porque Jesus veio para cumprir o ministério e morrer como oferta. E o templo para o qual ele estava destinado a ocupar era o templo celestial, que eu vou explicar mais um pouquinho daqui a pouquinho. Vamos então agora para uma próxima pergunta. Quem agora é a Isilda? Pois não, lá da Inglaterra. Pois não, Isilda, qual é a sua pergunta, amiga? Sim, pastor, eu queria saber, eu tenho uma dúvida, meia dúvida. Eu queria que o pastor, se conseguisse me esclarecer, agradecia bastante. Eu sei que eles, na altura, quando faziam o ritual, quando matavam o carneiro, matavam o primeiro às 9 horas da manhã e só depois de 6 horas é que matavam o segundo para fazer, então, espingar o sangue e completar o ritual. Salva-me o erro, acredito que sim. E Cristo na cruz também foi crucificado às 9 horas e só após de 6 horas é que ele morreu, é que ele entregou o Espírito ao Pai, disse está consumado. Eu gostaria de saber se isto está relacionado com a morte de Cristo, o que eles faziam, né? O ritual que era feito na altura, né? No santuário, está com alguma coisa relacionada, porque tem muito a ver, na minha opinião. É muita coincidência. Cristo ser crucificado às 9 horas, só após de 6 horas, ele dizer ao Pai está consumado. Não é coincidência, Isilda, isso aí é a providência, você está certa. Não é coincidência, foi providência divina. Então veja, no santuário tinham 2 cordeiros que morriam de manhã e à tarde, mas eles tinham hora para morrer, 9 da manhã e 3 da tarde. Esse sacrifício era chamado de sacrifício contínuo.
não era um pecador que trazia o animal até o santuário. Era o próprio santuário que provinha esses 2 cordeiros diariamente. E Cristo, para cumprir essa tipologia, ele vai ser crucificado às 9 da manhã, na hora do sacrifício matutino, e ele vai morrer 6 horas depois, às 15 horas, na hora do sacrifício vespertino. Então, no plano divino, Cristo veio para cumprir fielmente tudo aquilo que foi tipificado no santuário e através de seus símbolos. É lindo, né, ver o Evangelho e como tudo o que aconteceria no ministério de Cristo já acontecia séculos antes no ritual do santuário. Temos agora uma outra pergunta que chega pelo WhatsApp. Vamos ver quem é que mandou aqui a pergunta. Foi o Eduardo Martins. Ele diz assim: então quer dizer que Jesus errou ou mentiu quando disse está consumado? Quando, na verdade, ele deveria ter dito está semi-consumado? Quer dizer que, além de passar tudo o que ele passou neste mundo e ainda ser crucificado, ele vai fazer hora extra num santuário qualquer no céu? Oh, a pergunta do Eduardo. Obrigado, viu, Eduardo, pela sua pergunta. Eu sei da sua dúvida. E eu sei que a sua dúvida é a também de muitos telespectadores agora, que ainda não conseguiram ver a beleza da doutrina do santuário, e talvez você também não viu isso ainda, porque você está dizendo aí de um santuário qualquer no céu. Não é um santuário qualquer no céu, é o santuário celestial, é o santuário onde Deus habita. Se você ler a sua Bíblia em Apocalipse 11, 19, se você acredita na Bíblia, João diz assim: abriu-se então um santuário de Deus que se acha no céu. Há um santuário no céu. O santuário que Moisés construiu aqui, depois o templo que Salomão construiu, eram cópias deste celestial. Foi isso que Deus disse a Moisés em Êxodo 25:40. Moisés, faça tudo de acordo com o modelo que eu te mostrei no monte. Agora, não é que o sacrifício de Cristo não foi perfeito nem completo. Ele foi. Mas Jesus não foi fazer hora extra no céu. Não. O que ele foi fazer no céu? Ele foi dar continuidade à sua obra de salvação. E esse tema do santuário, ele é muito especial. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem na doutrina do santuário a sua doutrina mestra. Sabe por quê? Porque todas as outras doutrinas da Bíblia, elas estão de alguma forma conectadas com a verdade do santuário. E não existe mais verdade mais bela e mais harmônica do que o santuário, porque o pecado surgiu no santuário, de acordo com Isaías capítulo 14 e Ezequiel 28. E Jesus está resolvendo o problema do pecado no santuário. Agora, se você crê que a obra de Jesus se encerrou na cruz e que após a cruz Jesus não tem mais nada para fazer, eu te pergunto, então todos nós estamos salvos? Porque se Jesus morreu e a morte dele foi para todos, então todos deveriam estar salvos. Agora, por que é que nem todos estão salvos? Eu vou te explicar. É porque Jesus não ficou na cruz e a Igreja Adventista é a única que sai da cruz e vai para o santuário. Por quê? Porque Jesus ensinou isso. Eu vou ler daqui a pouquinho alguns textos que dizem claramente de que Jesus iria para os céus e lá à direita de Deus Pai, ele se tornaria o nosso advogado. A obra de advogado é a obra sacerdotal de Cristo. Ele também ensinou através da profecia de que em algum momento ele começaria uma obra de juízo. É o que ensina Daniel capítulo 7. É o que Jesus ensinou quando ele disse em Mateus que quando vier o Filho do Homem, ele vai colocar as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Quer dizer, ele vai separar os salvos dos perdidos. É por isso que Paulo diz de que todos nós um dia vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo
para dar contas do bem ou mal que fizemos por meio do nosso corpo. Então há um juízo no céu, e Jesus agora nesse juízo é sumo sacerdote. Então veja, Eduardo, não é hora extra, é a continuidade de um maravilhoso plano de salvação que a humanidade tem que entender. E entender a beleza e a harmonia da doutrina do santuário é compreender o que Jesus está fazendo nesse exato momento por mim e por você. E quando você peca, e todos nós pecamos, e precisamos de perdão, você tem um sumo sacerdote à sua disposição. É isso que ensina João, 1 João 2:1. Agora, aonde está esse sumo sacerdote? Aonde está esse mediador, esse advogado? Ele está no santuário celestial, junto ao Pai. E se você ler um pouquinho mais da sua Bíblia, se você for para Apocalipse capítulo 1, você vai encontrar dos versos 12 em diante, Jesus caminhando entre os candeeiros. Os candeeiros estavam lá no compartimento santo do santuário. E é aí que Jesus estava. Não é hora extra. É um plano maravilhoso que tem sido ignorado por milhões de cristãos. Mas é uma doutrina fortemente alicerçada na Bíblia. E que bom que você está aqui, porque você está tendo a chance de aprender mais sobre o santuário, e isso, sem dúvidas, vai ajudar você. E eu queria, antes de ir para o intervalo, chegar ao seguinte ponto. No trabalho do sacerdote, no santuário terrestre, construído por Moisés, e no templo, construído por Salomão, você tinha expiação por meio do sangue derramado, intercessão, porque ele queimava o altar de incenso, você tem vida física e espiritual, através dos pães da proposição, e luz por meio das lâmpadas. E todos esses benefícios do ritual diário, ministrados pelo sacerdote, teriam que ser vistos no ministério de Cristo. Agora eu pergunto para você, quando é que Jesus torna-se nosso sacerdote? Com essa pergunta, nós vamos para o intervalo. Mas eu já volto para te mostrar na Bíblia quando é que Jesus começa o seu sacerdócio no santuário celestial. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Foi rápido o intervalo, tá bem? Aqui está para você um presente, é o DVD Santuário Caminho de Deus. Deixa eu perguntar aqui para os meus convidados do Zoom, que estão comigo aqui hoje. Alguém de vocês já pediu o DVD Santuário aí, o Caminho de Deus? Levante a mão aí quem já pediu. 1, 2, 3, 4, quase todo mundo já pediu. Poucos aí não pediram ainda. O pessoal aqui já pediu o DVD, e você já pediu? Ainda não? Então peça agora. Você vai mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, vai aparecer aqui na tela, o nosso WhatsApp. Manda uma mensagem assim, eu quero o DVD Santuário. Nós vamos mandar um link para você, você põe os seus dados postais e a gente manda esse DVD lá para a sua casa. Se você preferir, você pode acessar agora na internet o nosso site, biblia.com.br. E lá você tem uma forma de pedir também o DVD fazendo o seu cadastro. Ou, se você preferir, liga para nós em horário comercial. O nosso telefone vai aparecer aí na tela, 12 21 27 3121. 12 21 27 3121. Tá bem? Pastor, quanto que eu pago? Você não paga nada. Isso é um presente da Novo Tempo para você, graças aos Anjos da Esperança. E você que é Anjo da Esperança, muito obrigado, viu? Pela sua ajuda, porque é graças a você e o seu apoio que nós podemos enviar estudos bíblicos de forma gratuita para todo o Brasil, sem cobrar um único centavo. Obrigado, viu, anjo? Voltamos agora com a pergunta que nós terminamos o primeiro bloco. Quando é que Jesus iniciaria o seu ministério lá no santuário celestial? Vamos ler alguns textos da Bíblia? João 16, 7. Jesus disse assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for,
eu vou-lo enviarei. Então Jesus disse, eu tenho que ir, porque se eu for, eu vou enviar o Consolador. Um outro texto, João 7,39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Veja, João 7,39 está dizendo que Jesus não havia sido glorificado ainda. E Atos 2, 32 e 33, palavras do apóstolo Pedro, ele disse assim, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então preste atenção aqui. O Espírito Santo só seria dado se Jesus fosse para os céus, fosse entronizado. E ele foi para a direita de Deus Pai. Onde Deus Pai está? No santuário celestial. Porque o santuário celestial é a casa de Deus. Agora, quando Jesus vai para esse santuário celestial, ele começa o seu ministério sacerdotal. Porque Jesus, caminhando pelo santuário, veio do acampamento, passou pelo pátio e entrou no santo. Quando é que ele entrou no santo? Acompanhe comigo aqui. As festas das primícias celebravam os primeiros frutos da terra e, tipologicamente, elas apontavam para a ressurreição de Cristo. Elas eram celebradas, a festa tinha que ser celebrada num domingo, sempre tinha que ser um domingo. E 50 dias depois, acontecia a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes tinha que ser no dia imediato ao 7º sábado. 7 semanas, 49 dias. O dia imediato ao sábado era o domingo. Eu já disse para vocês na semana passada de que das 7 festas celebradas pelo povo de Israel, 5 delas tinha dias marcados no mês, mas 2 não. Por quê? Porque tanto a festa das primícias quanto a festa do Pentecostes, elas teriam que acontecer num dia de domingo. É por isso que Jesus, cumprindo todo o ritual da festa das primícias, ressuscita num dia de domingo. E 50 dias depois, ele está lá no santuário celestial, à direita de Deus Pai, enviando o Espírito Santo. E é por isso que você lê na sua Bíblia, em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, enquanto os discípulos estavam reunidos num cenáculo em Jerusalém. Ou seja, a dotação do Espírito Santo no Pentecostes é uma prova de que Jesus havia sido entronizado no santuário celestial como nosso sacerdote. Daqui a pouquinho eu vou ler mais textos que falam sobre isso. Vamos agora para mais uma pergunta dos nossos convidados pelo Zoom. Agora é o Eduardo. Pois não, Eduardo, qual a sua pergunta, meu amigo? Pastor, a minha pergunta, na verdade, são 2 perguntas. Se o santuário terrestre ele foi feito com o modelo do santuário celestial, se existia algum trabalho lá no santuário celestial nesse período antes de Cristo encarnar. E Okay. se quando se depois que ele passou por tudo que ele tinha que ter passado aqui, morrido no madeiro e tudo, quando que iniciou o seu ministério no Santíssimo, no Santo? Eduardo, obrigado, viu, por suas perguntas. Então vamos à primeira. Antes de que houvesse pecado nesse mundo, já havia um santuário, porque o santuário é a casa de Deus, né? Aí Deus habita. E existem vários versos da Bíblia que falam sobre Deus sendo adorado no santuário. O Salmo 150, por exemplo, é um salmo de louvor a Deus. E lá diz claramente, né? Louvai a Deus no seu santuário. Quando você vai para Isaías capítulo 6, você tem ali o chamado do profeta.
E ele teve uma visão do santuário celestial e ele viu Deus no seu trono sendo adorado por milhares de seres criados. Se você vai para Apocalipse capítulo 4, ali também está Deus no seu trono e os 4 seres viventes, os 24 anciãos, todos adorando o Criador. Então o santuário ele tinha uma função litúrgica. Deus morava no santuário, Deus era adorado. Agora, após a entrada do pecado no mundo, o santuário assumiu uma nova dimensão, uma dimensão soteriológica, uma dimensão de salvação, porque a partir de agora o santuário torna-se também o centro onde Deus opera para a salvação da humanidade. E também é o centro do conflito cósmico entre o bem e o mal, certo? Então, esses eram os serviços que haviam no santuário. Agora, quando é que Cristo entra nesse santuário para exercer seu ministério sacerdotal? Justamente depois que ele ascende aos céus, ele envia o Espírito e ele começa a atuar como nosso sacerdote. Data na história, ano 31. Então, do ano 31, que é o ano da morte e ressurreição de Jesus, daí para frente, ele é o nosso sacerdote. Temos outra pergunta? Quem é? Ah, o Nesseilde. Vamos lá, Nesseilde. Pois não, amigo? Pastor, o senhor falou no bloco anterior que o pecado ele vai ser resolvido no santuário. Mas que de forma é que vai ser resolvido lá? De que maneira o pecado vai ser resolvido no santuário? Obrigado, Nesseildes, por sua pergunta, viu? Ele vai ser resolvido no santuário porque o juízo acontece lá. Em Daniel capítulo 7, você tem a partir dos versos 13, uma cena judicial, onde você tem o pai, o filho, assentam-se o tribunal, assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. Então, através desse juízo, e o juízo divino, nós vamos estudar aqui, ele passa por 3 fases. E é com o juízo divino de que Deus vindica a sua justiça, salva aquele que se entregou a Cristo, que aceitou o plano da salvação, e condena e destrói finalmente ao pecado e aos pecadores. Então, como o santuário é o local onde o juízo se processa, é ali que o pecado está sendo resolvido. Temos mais uma pergunta vindo dos nossos amigos que estão hoje, é a Nilva Sena. Pois não, Nilva, qual é a sua pergunta, amiga? Se Jesus morreu e já pagou pelos nossos pecados, e ele está no santuário agora, ele também está nos julgando ali naquele momento no santuário, ou quando ele voltar, a gente vai ser julgado novamente? Obrigado, Nilva, pela sua pergunta. O juízo, Nilva, tem que preceder ao juízo. Desculpa, o juízo tem que preceder a volta dele. Porque Apocalipse 22:12 diz que quando Jesus vier, diz lá assim, eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Ora, se Jesus volta para dar o galardão, então ele não pode voltar para julgar ninguém. Ele tem que fazer isso antes. E é nesse processo de juízo que os casos são definidos para a salvação ou para a perdição. Então é lógico supor que o juízo tem que preceder a volta dele. Então o juízo hoje está acontecendo. Agora, na semana que vem, eu vou falar mais sobre o juízo, porque esta já é a função sumo sacerdotal de Jesus. Eu volto com mais detalhes sobre esse tema semana que vem, porque hoje nós ainda estamos na função sacerdotal. Tem mais perguntas dos nossos amigos do Zoom. Agora é a Márcia. Pois não, Márcia? Qual a sua pergunta? Pastor, quando Jesus ascendeu ao céu, esse período que ele subiu, e ele disse que nós teríamos um outro consolador. Consolador. Esse período, então, esse período que Jesus subiu e até que chegasse outro consolador, qual seria a nossa salvaguarda? Boa sua pergunta, né? A nossa salvaguarda sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Em momento algum nós ficamos desamparados. Jesus completou seu ministério terrestre, morreu, ressuscitou ao 3º dia como prometido, foi assunto aos céus
E a mesma graça que esteve disposta antes do Calvário, esteve também disposta durante esses dias até os dias atuais. Agora, o Espírito Santo só foi dado 50 dias após o Pentecostes, mas a salvação e a graça estava estendida a todos. A vinda do Espírito Santo trouxe uma nova etapa no plano da salvação. Nós chamamos isso a dispensação do Espírito Santo. Qual é a grande diferença agora? É porque antes da dispensação, o Espírito atuava de fora para dentro. Ele vinha e capacitava pessoas. Você quer ver um exemplo? Olhe para o próprio santuário. Você está lembrado de quando o santuário foi construído, o Espírito Santo capacitou a 2 homens, Oliel e Oalibe. Deus os capacitou para que eles fossem os artesãos do santuário, para que eles trabalhassem as cortinas, as belas figuras e imagens que ali haviam. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava aí, mas a atuação dele, ele vinha para capacitar as pessoas. Mas agora, após a dispensação, o Espírito está conosco e em nós. É por isso que disse Jesus, convém que eu vá. Porque enquanto Cristo estava com os discípulos, ele estava preso ao espaço. Ele não podia estar em Jerusalém e lá na Galileia. Mas agora, através do Espírito, ele pode estar em nosso coração. Por isso que Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu for, o Espírito Santo virá. Tá bem? Outra pergunta que chega agora é o Anderson. Pois não, meu amigo Anderson? Pastor, como falado anteriormente, falou que Moisés, né, recebeu uma ordem de Deus para fazer um modelo conforme o santuário do céu e que ele habitaria no meio do povo. Há alguma explicação por que foi exatamente nesse tempo que foi construído o santuário e não lá desde o início? Anderson, obrigado, viu, por sua pergunta. Ela é muito interessante. Deixa eu colocar para você o seguinte. Em realidade, o tema do santuário permeia toda a Bíblia e ele é muito mais amplo do que nós imaginamos. Eu disse há pouco que sempre existiu um santuário, porque Deus é eterno. Ele não tem começo nem fim. E a casa dele é o santuário. Agora, um outro detalhe. Você falou assim, por que o santuário surge nos dias de Moisés e não antes disso? Olhe para o Jardim do Éden. Não era um primeiro santuário? Não era? Se você for para o profeta Isaías e depois para o profeta Ezequiel, lá vai dizer claramente de que Lúcifer estava no jardim de Deus. Em algum momento o profeta chama do Monte Santo de Deus. Existem estudos desenvolvidos mostrando que o Éden era um santuário. O primeiro santuário da terra foi o Éden. Ali há vários elementos que você encontra semelhantes às descrições do Éden e às descrições do santuário. Há ali até nos tipos de figuras e ilustrações das cortinas do santuário, você tem vários desses elementos já no Jardim do Éden. Então, o Éden foi o primeiro santuário. É por isso que todos os dias Deus vinha para encontrar-se com Adão e Eva. Agora, o plano da salvação foi estabelecido e foi sendo desenvolvido, foi sendo demonstrado para a humanidade por etapas. E essas etapas passaram por alianças, e em cada aliança tinha lá o seu sinal. Na primeira aliança que Deus fez com Noé, o sinal foi o arco-íris, né? O arco de Deus posto nas nuvens. Depois veio a aliança com Abraão, o sinal foi a circuncisão. Depois veio a aliança do Sinai. E qual foi o sinal? A entrega das tábuas da lei. A lei de Deus passou a ser o sinal. Então Deus tinha um plano, e esse plano foi sendo desenvolvido ao longo das eras. O dia estava marcado para que Jesus nascesse. É por isso que vem Gálatas 4:4 e diz, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ele veio na hora certa. Aí vem Daniel 9:24-27 e marca o ano da morte de Cristo, 69 semanas depois do decreto de Artaxerxes. Ou seja, marcou o batismo de Jesus para o ano 27 e a morte para o ano 31. E então a Bíblia marca o ano 31 como o ano da ascensão e da entronização de Cristo no santuário.
Você quer ver um lindo salmo para você ler, depois que acabar o programa? Leia o Salmo 24 da sua Bíblia. Se o Salmo 22 é o Salmo do Messias sofredor, o Salmo 23 é o do bom pastor, o Salmo 24 é o Salmo da entronização de Cristo. E lá, a partir do verso 7, o salmista escreveu assim: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Esse salmo foi cantado no momento em que Jesus chegou no santuário celestial. E de um lado, uma multidão de anjos cantava: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E do outro lado, uma multidão de anjos cantava: mas quem é o Rei da Glória? Não que eles não soubessem, eles só estavam perguntando porque eles queriam ouvir o nome de Jesus sendo declarado. E um séquito de anjos do outro lado respondia: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos perguntavam do outro lado: mas quem é o Rei da Glória? E eles respondiam: o Senhor, poderoso, forte nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Sabe quem é que se aproximava? Era Jesus. Os anjos cantavam 33 anos depois do Divino Mestre ter deixado o céu, se encarnado, ele estava de volta. O grande general das hostes angélicas estava de volta. É por isso que o autor de Hebreus escreveu: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora diante de Deus por nós. Você está entendendo o que Hebreus 9, 24 está dizendo? Cristo entrou num santuário no céu. Amigo, não é hora extra. Amigo, não é anular a cruz de Cristo. Amigo, não é adicionar o que a Bíblia não está dizendo. Não, é ser bíblico. A Igreja Adventista tem um compromisso com a verdade. E nós somos a única igreja que sai da cruz e vai para o santuário. Não porque Jesus tem que fazer hora extra, mas é porque é no santuário que ele aplica os méritos do sacrifício feito na cruz do Calvário. E eu e você podemos receber desse sacrifício, se nós crermos, se nós acreditarmos. É por isso que João faz um convite para mim e para você. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai. E quem é esse advogado? É Cristo Jesus. Ele é o meu e o seu advogado. E Ele está hoje, nesse exato momento em que você me assiste, lá no santuário, intercedendo por mim e por você. Esta é a doutrina da Bíblia. E se você aceitar essa doutrina, se você abrir o seu coração, se você se render à salvação maravilhosa que hoje se manifesta, a sua vida vai ser transformada. Pensa nisso, enquanto você ouve agora Arautos do Rei. Te adorar, somente a Ti, Senhor, Pai e Redentor. Minha alma hoje vem cantar em Teu louvor. Tu és santo.
nossas vozes se unirão pra render-te louvores. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és. Teus caminhos são de paz, tu somente és santo. Tu és santo, 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 tu és santo, santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores, Pai. Só no teu amor eu quero me esconder, pois quero em ti viver. Só no teu olhar eu posso me espelhar e a perfeição buscar. Tu és santo, tu és santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és. Teus caminhos são de paz, tu somente és santo. Tu és santo, 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 tu és santo, santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores, Pai. Glória e poder, honra e louvor ao Redentor, que em seu trono está, digno Cordeiro de Deus. Grande Senhor e Salvador, digno de glória, quem sentado está junto de Deus o Senhor. És Criador, toda a terra e céu já formou. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és. Teus caminhos são de paz, tu somente és santo. Tu és santo, 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 tu és santo, santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores, Pai. Amém. Louvado seja Deus. Tu és santo. Em seu trono está digno Cordeiro de Deus. Cristo está no seu trono, sentado à direita do Pai, lá no santuário celestial. E desde o ano 31, ele passou a atuar como sacerdote, nosso advogado. Eu e você vamos um dia a juízo, mas se ele for o nosso advogado, certamente nós seremos salvos. Do que precisamos hoje? Abrir nosso coração para que ele entre e faça morada. E eu queria orar por isso hoje. Pai de amor, queremos abrir-te o nosso coração e suplicar que o Senhor possa entrar e fazer morada. Queremos aceitar-te hoje como nosso advogado, como nosso sacerdote junto ao Pai e receber os méritos do sacrifício feito lá na cruz do Calvário. Aceita, Pai, a nossa entrega e nos prepare a todos para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus.
Amém. Muito obrigado por você ter estado com a gente. Minha gratidão também a você que esteve via Zoom durante esse tempo aqui. Um abraço muito carinhoso para todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês e até semana que vem com outro tema aqui no Bíblia Fácil, com outros amigos que virão aqui também pelo Zoom para mais um estudo da Palavra de Deus. Até lá!